Boa noite a todos, a paz do Senhor, todos me ouvem bem? Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, amém, amém, amém. A paz de Deus. Maravilha. Espero que todos tenham passado a semana bem, espero que todos tenham se cuidado, tenham estudado também, né, e feito as atividades. Gente, mais uma vez, nesse início de aula, eu aproveito para fazer aqueles lembretes, né, questão de secretaria, para o pessoal evitar as quartas e sextas-feiras, né, de estarem levando situações para a secretaria após as 18 horas, tá? Até o horário limite às 18 horas. Se for possível, transmitam antes qualquer tipo de problema, né? Às vezes esqueceu a senha, enfim, qualquer problema que aconteça, encaminhem até no máximo às 18 horas. Outro pedido com relação aos exercícios, gente, não deixem para fazer no último dia, tá? A tendência não, a probabilidade de dar problema no último dia é muito grande, né? E aí a questão é, no último dia, nós às vezes não temos tempo hábil para fazer a resolução de qualquer que seja o problema. Então a gente pede aí a colaboração de vocês mais uma vez, tá? Não deixem para fazer o exercício no último dia, tá? Bastante gente acaba tendo problema no último dia e às vezes coisas que nós poderíamos ter tentado outros meios se fizesse antes ou se fizesse, mesmo que no dia, mas às vezes um pouco mais cedo, até daria para a gente tentar fazer alguma coisa. E a gente sabe que o dia a dia de todo mundo é corrido, como o nosso também nós trabalhamos, fazemos tudo normalmente e às vezes fica corrida, o pessoal só consegue fazer no final da tarde, né? A gente entende tudo isso, então já sabendo dessa situação, vamos tentar fazer na segunda, vamos tentar fazer na terça, na quarta, enfim, algum dia com um pouco mais de antecedência e não no último dia, porque senão a gente não consegue resolver, tá? Sobre os exercícios de hoje, a secretaria informou lá no grupo, a gente reitera a informação, tá, gente? Já havia uma pontuação para os exercícios desta semana, né? Então, o que vai ser avaliado para essa semana vão ser aqueles exercícios que estão lá, que no final da questão tinha o valor de cada questão. E aí é só somar aqueles valores, o total é 1000, né? E aí a gente considera os 2 primeiros dígitos e mais 2 casas como sendo casas decimais, né? Mas, professor, e aquela folha que o senhor pediu para tirar foto? Aquela folha vai ser avaliada à parte, tá bom? Nós vamos posteriormente avaliar folha a folha de cada um dos alunos que enviou e aí a gente vai criar uma outra atividade depois onde vocês não terão que enviar nada, né? Não vai ter que fazer mais nada. O único envio foi aquela folha que já foi encaminhada aí para a gente, tá? E aí depois a gente só cria aquela atividade no Google Classroom para poder adicionar, né, atribuir a nota para vocês e para que o sistema já some essa nota com a das outras avaliações e os exercícios, né? O próprio sistema já faz essa média, o sistema gerencia o nosso diário de classe, então a gente não tem muito trabalho com relação a isso. A gente só vai criar atividade, fiquem tranquilos, né? A gente vai avisar, olha, atividade tal, não precisa se preocupar em fazer nada, é só para que a gente lance as notas. Inclusive a gente vai deixar descrito lá depois. Eu acredito que não tenhamos de avisos, eu acho que eu não esqueci nada. Bom, acho que é só isso mesmo. E aí a gente já vai, pessoal, para o início das nossas aulas, aquela rotina normal, onde nós sempre fazemos a leitura de um versículo bíblico. Tá bom, gente? Vamos lá? E hoje a nossa leitura bíblica está em Salmos, capítulo 91 e no versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Amém, pessoal? Então, como nós sempre temos falado, reiteradas vezes aqui para vocês, que a nossa confiança sempre esteja no Senhor, né? Qualquer outra pessoa pode falhar, qualquer outra coisa pode falhar, mas o nosso Deus, ele não falha, que a nossa esperança sempre esteja nele, tá bom? Seguindo o conteúdo da aula de hoje, acompanhando aí como está na tela de vocês,
nós vamos fazer aquela correção dos exercícios semanais, já como uma forma de uma breve revisão. Se alguém tem dúvida, né, ficou com dúvida nesse ou naquele exercício, a gente já acaba dirimindo essa dúvida aqui, de forma que auxilia não só o aluno que teve dúvida, mas também os colegas que possam eventualmente ter tido a mesma dúvida que ele. Vamos colocar aí na tela cheia para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Perfeito, gente. Estão vendo aí agora? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Sim. Primeiro exercício que nós vimos aí na semana foi o de dar nome às notas musicais, correto? Então, gente, vamos lá. Lembrando, o sistema é muito simples, né? A partir da clave a gente considera o nome da clave e a partir dela, no caso aí nós temos a clave de Sol, está na segunda linha, né? Que é a linha natural onde se baseia a clave de Sol. E nós fazemos o seguinte, a partir dela, vamos dando nome às demais notas. A nota que aparece na linha em que foi colocada a clave recebe o nome da clave e assim sucessivamente. Então vamos lá. Qual o nome, obviamente, aí da primeira figura? Sol. Sol. Perfeito, isso aí, gente. Segunda figura. Si. Terceira figura. Si. Quarta figura. Mi. Isso, certo. Aí eu respondo as próximas para a gente ganhar tempo. Figura de número 5 é a nota Dó, figura de número 6 é a nota Sol, figura 7 é a nota Ré, figura 8 a nota Lá. Próximo exercício, ainda na clave de Sol. O número 1 todo mundo já falou, né? Então vamos lá. A figura de número 2, qual é o nome dela? Dó. 3. Dó. Tá, só corrigir aí, gente. Teve alguém que falou errado, tá? A figura número 2 é a nota Dó, tá? Primeiro espaço suplementar inferior. Essa notinha aqui abaixo. Aliás, primeira linha, suplementar inferior. Perfeito? Nota Dó. Seguindo aí. A de número 3, qual é? Dó. Número 4. Mi. Mi. Número 5. Sol. Número 6. Lá. Número 7. Lá. E número 8. Dó. Perfeito, certinho. Exercício de número 3, na clave de Dó. Lembrando, clave de Dó, na forma como ela está aí na tela para vocês, ela está baseada na terceira linha, correto? Sol. Ela está baseada na terceira linha, Tá. é isso? Eu não estou perguntando o nome da nota, estou perguntando em qual linha ela está baseada. Ela está baseada na terceira linha, correto? Vocês entenderam aí? Sim. Isso, então, ela está baseada na terceira linha. Aí, a partir dela, né, nós sabemos que toda a nota que aparecer colocada na terceira linha, ela vai se chamar Dó. E partindo dessa base, partindo desse princípio, a gente vai determinando o nome das demais notas, todas elas. Correto? Então, vamos seguindo aí. Qual que é a figura de número 1? Lá. Número 2. Ré. Número 3. Ré. Número 4. Fá. Número 5. Lá. Número 6. Sol. Número 7. Si. Número 7 é Si, tá? Nota Si. Número 8. Ré. Perfeito. Isso aí. Seguindo para o nosso próximo exercício. Figura de número 2. Dó. Exatamente, a figura que está na linha da clave, tá bom? Figura número 3. Dó. Dó também. Perfeito. Isso aí. Número 4. Fá. 5. Ré. 6. Lá. 7. Mi. Isso. E 8. Si. Certo. Avançando mais uma aí. Clave de Fá. Qual que é a figura número 1?
Si. Lá. Beleza. Próxima. 2. Ré. Ré também. Ré de novo. 1/8 ou 8 notas acima da nota anterior. A 2 e a 3 se chamam Ré, tá? Figura de número 4. Fá. Isso. 5. Lá. 6. Sol. 7 Si. e 8. Ré. Isso. Muito bom. Para o próximo exercício. Exercício 6. Si. Primeira nota é Si. Número 2. Ré. Número 3. Ré. Número 4. Sol. Número 5. Mi. Número 6. Si. Número 7. Fá. Número 8. Dó. Perfeito. A princípio aí, pelo que dá para ver, a maioria do pessoal foi bem, né? Ninguém está tendo dúvidas aí com relação a esses conceitos aí de dar nome às notas. Próximo exercício que nós temos aí, dos denominadores. O exercício 7, né? Essa figura de letra A. 32. 64. 64, tá? Essa aí é a semifusa, 64. Figura de letra B. 8. 16. 8. Eu não tô enxergando. A primeira resposta foi a correta. É a colcheia, tá? O denominador da colcheia. Letra C. 4. Letra D. 1. Letra E. 16. Letra F. 16. E letra G. 1. É pequeno. Não, na verdade a letra G é 2, tá, gente? Letra G essa é uma pausa de mínima, tá? Vamos tomar cuidado aí com essa diferença da pausa da mínima para a pausa da semibreve. É que tá pequeno. Agora o exercício 8. Vamos lá. A figura de letra A. 16. 16. Tá muito pequeno. 32. 32, tá? Tá pequenininho aí, ó, vamos justificar, né? Vamos entender aí que o erro foi porque a figura tá pequena. É 32, tá? Essa primeira figura aí é uma fusa, tá? Se eu não estou vendo ela de forma errada, ela é uma fusa e a letra D ali, essa sim, é a 64. tá? Agora a letra B, qual que é o denominador dela? 64. Isto, perfeito, 64. A letra C. 2. Certo. Letra D. 16. 16, exatamente. Aí, Pus certo, você que errou. essa que é a diferença, né? Entre a letra D e a letra A, né? A letra D... 64. Não, isso. Só que a letra B é 64, né? A letra A é 32, ela é uma fusa. E a letra D é uma semicolcheia. Perfeito? 16. Isso. Ó, cuidado com essa diferença aí. A gente até entende que possa estar um pouquinho pequeno, né, demais para a gente ver. Mas essa é a diferença. A letra D é semicolcheia, tá? Semicolcheia. A letra A é uma fusa. E a letra B de bola é uma semifusa. Perfeito? A letra E, qual que é o denominador da letra E? 4. Certo. E o da letra F? 32 porque é uma pausa difusa. Certo. E o da letra G? 4 porque é uma pausa de semínima. 4. Exatamente, gente. É uma pausa de semínima, denominador 4. Agora, seguindo aí. Próximo exercício que nós temos
era para fazer a soma, né, dessas figuras, operação envolvendo as figuras musicais. E aí, qual é o resultado desta operação envolvendo figuras musicais? Quem pode responder? Uma mínima. Uma semínima com 2 pontos? Uma mínima. Um ponto. Isso, uma mínima. Quem foi que respondeu aí que era uma mínima? Quem foi? Eu. Isso, muito bom, Fernanda, né? Exatamente, Fernanda, é uma mínima, tá? E por que que é uma mínima? Se nós observarmos aí, nós estamos somando O que falaram dele? a segunda parte aí nós temos aqui, ó, eu vou até circular para vocês, ó, tá aqui 2 colcheias sendo somadas. Se nós olharmos na divisão proporcional dos valores musicais, nós vamos entender que 2 colcheias são o equivalente a uma semínima. Então, essas 2 figuras aqui somadas são o equivalente a uma semínima. Então, ao momento que eu somo uma semínima com outra semínima, se nós seguirmos a divisão proporcional dos valores musicais, nós já vamos saber que o resultado é uma mínima. Então, a soma de 2 semínimas vai resultar, né, em uma mínima. Perfeito, gente? Seguindo aí para o nosso próximo exercício, exercício 10. Uma outra operação envolvendo figuras musicais, porém agora o ponto não é mais uma soma, né? Nós estamos aí subtraindo. E aí, gente, qual é o resultado desta operação? É uma mínima. Uma Mínima. semidreve? Isso, exatamente. É uma mínima por quê? Porque, gente, a gente já estudou que lá na divisão proporcional, né, a gente vem descendo. A figura de denominador 1 é a semibreve, né? A partir dela, ela se ramifica para 2 mínimas, perfeito? Então, se ela se ramifica para 2 mínimas, nós sabemos que a soma delas também seria o equivalente a uma semibreve. Se nós estamos tirando de uma semibreve uma mínima, resta apenas uma outra mínima, perfeito? Então, por isso, esse é o resultado desta operação envolvendo figuras musicais. Próximo exercício. Também uma subtração, né, gente? E aí, qual o resultado dessa operação? Colcheia. Colcheia. Colcheia, perfeito. Muito bom aí quem respondeu colcheia. Por quê? Também a gente sempre se baseia dentro da divisão proporcional dos valores musicais. Hoje, a nossa aula é uma aula que vai tratar sobre... nós vamos entrar aí no assunto de compassos. E aí, gente, vocês vão perceber a importância desse estudo que nós fazemos através das operações envolvendo as figuras musicais, tá bom? Através dessa noção de proporção que nós vamos estabelecer qual que é o valor preciso, o valor específico de cada figura. Voltando à resolução do exercício, né? Na divisão proporcional dos valores musicais, nós temos que a cada uma semínima, que é essa figura que nós temos aqui, né? A cabeça da nota é preenchida, tem uma haste e não tem colchete. Essa é a semínima. O denominador dela é número 4 e ela se ramifica para 2 colcheias. Perfeito? Então, se nós estamos subtraindo aí dessa semínima, estamos subtraindo uma colcheia e nós sabemos que o valor de uma semínima é equivalente ao de 2 colcheias, a gente sabe que o resultado, obviamente, é uma colcheia apenas. Então, corretamente aí quem respondeu colcheia, tá bom? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 12. Mais uma operação envolvendo figuras musicais. E aí, gente, qual o resultado desta operação? Pausa de semínima pontuada. É o quê? Pausa de semínima pontuada. Exatamente. Parabéns, Uma rapaz. pausa de semínima pontuada. Mais uma vez, nós vamos nos ater ao conceito, né, também da divisão proporcional dos valores musicais, né? Por quê? Nós sabemos que para cada figura positiva, que é uma nota musical, existe uma figura negativa correspondente, que é uma pausa.
Perfeito? Partindo desse princípio, se a C mínima ela é o equivalente à soma de duas colcheias, esse exercício é, assim, em termos de figuras positivas e negativas, ele é exatamente o inverso do exercício anterior, né? Onde nós estávamos trabalhando com uma C mínima e uma colcheia, né, que é a metade. Aqui nós estamos trabalhando com uma pausa de C mínima e com uma colcheia, que é a metade, uma pausa de C mínima e uma pausa de colcheia, que é a metade do valor dessa figura anterior. E qual aquele conceito que nós já estudamos que aumenta a figura na metade do valor dela? É o ponto de aumento. Então, respondeu corretamente aí quem falou, que a resposta é uma pausa de C mínima pontuada, tá bom? Porque nós estamos somando a C mínima, a pausa de C mínima, nós estamos acrescentando a metade do valor dela, que é uma pausa de colcheia. Então, o resultado é uma pausa de C mínima pontuada, correto, gente? Então, seguindo aí, vamos ver o próximo exercício que nós temos. Sobre o staccato, é correto afirmar que ele é colocado à direita da figura musical, é colocado à esquerda da figura musical, aumenta a figura na metade do valor, diminui parte do valor da nota ou diminui metade do valor da nota? Qual que é a resposta? Diminui parte do valor da nota. Exatamente, gente. Eu fiz questão de insistir bastante nesse assunto com vocês, tá bom? Então, o staccato, qual que é o significado dele? Né? É destacado. Então, as notas elas são mais curtas, mais destacadas, mais separadas das demais. Então, e por outro lado, nós não podemos afirmar que é a metade do valor da nota. Tá bom, gente? Então, é parte do valor da nota. Então, é ali a penúltima resposta, é a resposta correta. Tá bom, gente? Seguindo aí, próximo exercício. 14. Né? Vamos lá na tela cheia para ficar melhor para todo mundo. O staccato também pode ser chamado de, primeira opção, ponto de aumento, segunda, ponto final, terceira, ponto de diminuição, quarta, ligadura de tempo ou de valor ou nenhuma das anteriores. Qual dessas alternativas aí, gente? Ponto de diminuição. Exatamente. Ele também é conhecido como ponto de diminuição. Tá bom, gente? Não vamos esquecer disso, tá? É um detalhezinho simples, mas é também um dos assuntos que cai na prova, tá? Então é importante que nós tenhamos esses assuntos na ponta da língua. Próximo, 15. Seleciona a alternativa que diz respeito à ligadura de portamento, tá, gente? Ligadura de portamento. Primeira alternativa. Pode até chegar a ligar 2 ou mais compassos com notas de alturas diferentes. Segunda alternativa, é utilizado para ligar todo um trecho musical. Terceira alternativa, liga poucas notas de alturas diferentes. Quarta alternativa, liga sons de mesma altura. E a última alternativa, nenhuma das anteriores. E aí, qual que é a resposta correta? Liga poucas notas de alturas diferentes. Isso, exatamente. Terceira. Perfeito. Então, nós temos aí que ela liga poucas notas de alturas diferentes, certo? Não se confundam com relação a isso aí, tá bom, gente? É um assunto bem simples, bem tranquilinho aí pra gente. Vamos seguir aí para a próxima alternativa, 16. Das opções abaixo, qual não pode ser utilizada? Atentem-se aí que eu coloquei até em maiúsculo aqui, ó. Não pode ser utilizada, né? Não é aquela que pode, eu perguntei o oposto, aquela que não pode ser utilizada. Então, qual dessas aí não pode ser utilizada nas operações envolvendo figuras musicais? Ponto de diminuição. Isso, eu ia até ler as alternativas, mas já respondeu aí. Muito bom, respondeu corretamente. Então, é o ponto de diminuição, ele que não pode ser utilizado nas operações envolvendo figuras musicais. Eu exaustivamente insisti nisso aí com vocês, tá bom, pessoal? Não se esqueçam desse detalhe aí. Muito importante essa questão de vocês não utilizarem. Bastante gente costuma confundir esse assunto aí.
tá certo? E o último exercício, selecione a figura que completa corretamente o pentagrama abaixo. Então, nós temos aqui uma mínima sendo ligada em uma semínima, que é a metade do valor dela. E aí, qual que é a figura que resolve esta operação aí envolvendo figuras musicais? Qual que é a que seria? Uma mínima pontuada. Isso, gente, exatamente. Uma mínima pontuada. Por que que é uma mínima pontuada? Retomando aquele conceito do ponto de aumento. O ponto aumenta a metade da figura na qual ela é colocada, né? O ponto vai à direita da figura, ele aumenta a metade do valor da figura que está à sua esquerda. Perfeito? Então, é o resultado que completa ali, responde essa pergunta perfeitamente, é uma mínima pontuada, tá? Pessoal, aí, nós temos alguma dúvida sobre os exercícios em si até o momento? Não. Perfeito, acredito que não temos dúvidas. Então, gente, o último exercício, né, que caiu nesse formulário, como eu já falei na abertura da aula, foi o 18, tá? Eu observei, né, eu vou deixar na tela cheia porque tá bem pequenininhas aí as informações, tá? Mas estava assim lá no enunciado. Transcreva os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em seu caderno de música e nos envie uma foto. Tá? E aí a gente colocou uma pequena observaçãozinha ali embaixo que a grafia musical ela seria avaliada, né? Então pedimos para que prestassem atenção nas regras, né? Que com relação ao posicionamento das hastes, qual haste está para cima, qual está para baixo, se a haste não está muito grande ou muito pequena, né? Esses detalhezinhos de grafia musical a gente pediu para que vocês se atentassem, a gente deixou até a referência aqui, e isso está na página 17 do nosso material didático, tá? Porém, cabe a gente esclarecer para vocês o seguinte: material didático é uma coisa, que é aquela apostila que todos vocês receberam no ato da matrícula, né? O método Teoria Musical Básica, e caderno de música é outra coisa. Perfeito? Caderno de música é aquele caderno, é um caderno pautado com vários pentagramas. Em vez de terem linhas para que você escreva ali, né? Ele tem pentagramas. Então isso é um caderno de música que até a gente deixou bem claro para vocês nos termos e condições da escola que para o início das aulas, né, todos os alunos já teriam que estar munidos de caderno, lápis, borracha, caderno de música e do nosso material didático, que é o método Teoria Musical Básica que nós desenvolvemos, tá? Então, gente, o que tinha que ser feito? Eram esses exercícios que estão aí na tela, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1 e 2, clave de Sol, mais lá em cima. O 3 e 4, clave de Dó. E, por último, clave de Fá, que era o exercício 5 e 6 desses exercícios semanais que nós passamos para vocês. O que tinha que fazer? Nada demais. Vocês teriam que simplesmente transcrever esses exercícios lá no caderninho de música de vocês. Bem simples, escrever ali a clave, escrever as notinhas que estão ali, tá? Só isso que a gente pediu para vocês, era para ter enviado foto, algumas pessoas confundiram, mandaram mensagem para a secretaria. Eu também aproveito para deixar claro para vocês que aqui a aula a gente tira dúvidas relacionadas ao conteúdo da disciplina, tá? Esse tipo de situação, teve dúvida, pergunta lá para a secretaria, eles vão esclarecer para vocês. Eu só estou falando porque para evitar que vocês tenham dúvidas desse tipo nos próximos exercícios aí. Se a gente passar outros exercícios solicitando que vocês transcrevam no caderno de música ou qualquer outro tipo de atividade que a gente peça, na forma como estava aí, ó, exercício 1, 2, 3 e 4, a gente pede para que vocês transcrevam os exercícios do formulário que nós estamos passando, tá, gente? Só para... aqui a gente também não está chamando a atenção de ninguém, nem nada nesse sentido, só orientando mesmo, porque às vezes a sua dúvida que você encaminhou individualmente para a secretaria pode ser que outro colega também teve a mesma dúvida e não encaminhou para a secretaria. Ele ficou com essa dúvida, às vezes até mandou o exercício de forma errada, né? E aí a gente aproveita esse momento para já tirar essas dúvidas com todos que possam ter a mesma dúvida que o colega. Tá bom, gente? Iniciando aí, aula de hoje.
compassos e fórmula de compassos. Tá ótimo? Então, vamos lá fazer a leitura aí. Eu vou colocar na tela cheia para que vocês possam acompanhar junto com a gente, tá? Também reitero a informação de que procurem sempre acompanhar as aulas munidos do nosso material didático. Às vezes fica ruim de ver no celular ou no computador, a gente coloca porque depois vocês podem assistir a aula e aproveitar para fazer a leitura também na tela. Talvez fique mais fácil quem às vezes vê no serviço, alguma coisa assim, algum horário que esteja mais tranquilo e não consegue estar com a apostila, a gente põe aí também. O ideal é, no horário da aula, procurem sempre estar com o material em mãos para acompanhar isso tudo que nós estamos fazendo aqui. Perfeito, gente? Vamos lá, tela cheia. Aula 5, que é a aula de hoje, compassos e fórmulas de compassos. Então vamos lá fazer a leitura. Compasso é a forma de medir a música através de intervalos regulares de tempos, né? Lembrando, tá aí entre parênteses aquele conceito de pulsos, que é a forma como a gente percebe os tempos da música, né? Que são agrupados em ciclos de mesma duração. Os compassos são separados por barras perpendiculares à pauta, tá? Limitando o início e o fim de cada compasso. Gente, só fazer uma pequena observação aí, eu acredito que alguém tá com o áudio aberto e tá vindo algum barulho, esse barulho acaba indo para a transmissão, para a gravação da aula. Cuidado com relação a isso, tá, gente? Não há nenhum problema em vocês abrirem o microfone e retirarem as dúvidas ao vivo aqui, né? Ao momento que eu ouço algum barulho, eu já interrompo a explicação e dou oportunidade para vocês tirarem a dúvida. Porém, se você não for tirar dúvida, né, mantenha o seu microfone fechado, até para que eu não me confunda, né, às vezes algum barulho aí na sua casa, eu acabo pensando que é uma dúvida, eu interrompo a explicação e na verdade não é uma dúvida, só foi um barulho aí. Então, só peço esse cuidado aí com relação aos microfones, vamos mantê-los desligados no momento da explicação. Se teve dúvida, pode abrir o microfone e interromper, mas via de regra mantenham eles fechados, tá? Se vocês não quiserem tirar dúvida ou algo nesse sentido. Então, voltando para a tela cheia. Continuando ali, os compassos eles são separados por barras perpendiculares à pauta, limitando o início e o fim de cada compasso. A fórmula de compasso é usada no início da pauta, na forma de uma fração, para indicar quantos tempos, né, abre parênteses aí, pulsos, formam cada compasso. E também para indicar qual a figura rítmica que representa um tempo no compasso. Ela é composta pelo numerador, também chamado de quantificador, e pelo denominador, que também é chamado de qualificador. Tá bom, gente? Vamos avançar aí, ó. Tem aí na tela para vocês a representação de uma fórmula de compasso, tá bom, gente? Então, observem aí na tela e também com o material didático de vocês para que fique mais fácil a visualização, tá? Estão vendo lá em cima a representação da fórmula de compassos, tá? Depois a gente vai explicar sobre as barras de compasso. Agora a gente vai falar sobre as fórmulas de compasso. Sempre ela é colocada na forma de uma fração, como a gente falou anteriormente, tá? Ela é composta por dois números, um fica acima e outro fica abaixo. O de cima, ele se chama numerador. O de baixo se chama denominador, tá? Então, o de cima, o numerador, ele indica a quantidade de tempos, né, que vai ter o compasso. E o de baixo, que é o denominador, ele indica qual figura musical irá representar um tempo nesse determinado compasso, tá? Então, vocês aí já reconhecem uma palavra familiar, né, ao que nós já estávamos trabalhando. Qual é essa palavra? É o denominador, né? Então, qual a relação com o que nós já vimos anteriormente? Esse denominador é o que representa cada uma daquelas figuras musicais que nós vimos anteriormente. Lembram lá? Denominador 1, semibreve. Denominador 2 é o da mínima. Denominador 4 é o denominador da semínima. E assim sucessivamente. 8 é o da colcheia, 16 da semicolcheia, né? E assim
por diante, tá bom, gente? Então, esse númerozinho que fica embaixo aí na fórmula de compasso, é ele que vai representar isso. Qual é a figura, digamos que figura base deste compasso, tá bom? Essa figura é o denominador desta fórmula de compasso. E aí vamos ler a segunda parte da explicação aí em tela cheia para ficar melhor. Desta maneira, gente, no exemplo que temos aí na fórmula de compasso acima, né, o numerador, que é esse número aqui, vou colocar circular aqui para vocês, esse de cima, né, ele indica que ele está definindo que cada compasso, né, nesta fórmula de compasso, ele vai ter um total de 4 tempos. E o denominador nos mostra que a figura rítmica que irá representar um tempo neste compasso é a semínima, denominador 4, perfeito? Então, gente, como eu já havia falado para vocês, e também estava na explicação ali do slide anterior, né? A figura de cima, né, ela costuma definir a quantidade de figuras que vai ter, né, o limite, né, de figuras que vai ter por compasso. Então, se eu tenho o número 4 lá em cima, eu vou ter 4 tempos. E embaixo vai ter qual é a figura que vai representar cada um desses tempos, né? Então, numerador 4 e denominador 4 está nos indicando que a cada compasso, o limite de tempos que nós vamos ter nesse determinado compasso é de até o valor equivalente ao de 4 semínimas, tá? Por que 4 semínimas? Porque o numerador é 4 e o denominador 4 representa a figura da semínima. Então, a cada compasso nós teremos o equivalente a isso, a figura de, aliás, o valor musical equivalente ao de 4 semínimas. Perfeito, gente? Seguindo aí, nós temos alguns exemplos de compasso, tá bom? Já tem aqui algum outro exemplo, né, que está no compasso 3x4, né? Já no exemplo da fórmula de compasso abaixo, o numerador está definindo que cada compasso terá um total de 3 tempos. Por que 3 tempos? Porque aqui, ó, o numerador, né, o número que vai acima na fórmula de compasso é 3. Então, nesse determinado compasso, né, nessa fórmula de compasso, como está aqui, indica que nós teremos 3 tempos a cada compasso. Lá na primeira explicação a gente disse, né, que o compasso ele é separado por essas barras aqui, tá bom, gente? Então essas aqui são as barras de compasso e o espaço entre cada uma das barras é o que a gente chama de compasso. Eu já tinha feito uma explicação prévia para vocês algumas aulas atrás. Então aqui seria o primeiro compasso, aqui seria o segundo e aqui o terceiro, tá? E essa aqui é a fórmula de compasso, perfeito? E continuando a leitura ali, o denominador nos mostra que a figura rítmica que irá representar um tempo nesse compasso também é a semínima. Então esse compasso nós teremos 3 tempos, porque o numerador é 3 e cada tempo nesse compasso vai ser representado pela figura da semínima, perfeito? Então basta a gente sempre olhar dessa forma. O número de cima é o numerador ou quantificador, né? Ele vai mostrar para a gente a quantidade de tempos que vai ter nesse compasso. O de baixo, né, que está ali é o número 4, representa o denominador da semínima, ele é o qualificador. Por que qualificador? Porque a qualidade dessas figuras vai ser a qualidade de uma semínima, perfeito? Então, denominador 4, semínima, então indica para nós que a cada compasso desse nós teremos 3, né? O limite de valor de cada compasso será o equivalente ao de 3 semínimas, perfeito? Seguindo aí, temos uma informação aqui abaixo, tá, gente? A fórmula de compasso 4x4, que é aquela que nós temos no slide anterior, ela pode ser abreviada pelo símbolo da letra C. Tá bem pequenininho aqui na tela de vocês, mas na apostila tá maior, tá? Então fica mais fácil de vocês lerem. Então esta fórmula de compasso aqui, ó, vamos lá para o slide anterior. Esta aqui, ó, 4x4, ela pode ser substituída pela letra C, tá? Dessa forma como está aqui, olhem aí no material de vocês. Dessa mesma forma, né, seguindo esse mesmo raciocínio, nós podemos substituir a fórmula de compasso 2x2 pelo símbolo da letra C com um corte no meio, né?
Ou seja, eu estou dividindo a letra C pela metade, tem um corte na letra C. Então é a mesma coisa que nós fazemos aqui. Se essa armadura de compasso, que é representada pela letra C, é o 4x4, se eu passar um corte pela metade nela, eu vou ter 2x2, né? O 2 é a metade de 4 como numerador e 2 também é a metade de 4 que está aqui como denominador. Então eu posso abreviar essa fórmula de compasso, 2x2, pelo símbolo da letra C, com um corte no meio dela que a gente chama de C cortado, tá? Seguindo aí, nós temos alguns exemplos aqui na tela para que vocês possam ver a aplicação desses compassos aí, como é que fica, tá? Então nós temos aí, né, esse conteúdo especificamente não está na apostila, a gente só colocou como exemplo aqui para vocês. Essa fórmula de compasso que nós temos aqui é a fórmula de compasso número 2 como numerador e o número 4 como denominador. 2 em cima, né, numerador, e o 4 embaixo, que é o denominador. Nesta fórmula de compasso, teremos 2 tempos. Por que 2 tempos? Porque o numerador é 2. E a figura que irá representar um tempo no compasso será a semínima, denominador 4, que é esse número abaixo. Esse é o primeiro exemplo. O exemplo 2 aqui, nós temos, a fórmula é 2 por 2. Nesta fórmula de compasso, nós teremos 2 tempos, né? 2 tempos. E está aqui representada pelo número 2. É isso que significa o numerador, indica quantos tempos nós vamos ter a cada compasso. E a figura que irá representar um tempo no compasso será a mínima, denominador 2, tá bom? Já não é igual aqui, aqui é 2 por 4, então a figura que vai valer um tempo no compasso é a semínima. Perfeito? Porque o denominador dela é o denominador 4. Esse número que está aqui abaixo equivale à figura da semínima, tá? Já aqui nós temos o denominador 2. A figura que é representada pelo número 2, né, em termos de denominador, é a figura da mínima, tá bom, gente? Então a gente precisa se atentar com isso. Por isso que eu expliquei para vocês que é tão importante a gente ter decorado, né, a representação de cada uma destas figuras, tá? Aqui por último, nós temos a fórmula de compasso 3 por 2. Nesta fórmula de compasso, nós teremos 3 tempos por cada compasso, tá? Lembrando, a fórmula de compasso ela determina o valor que vai ter no total de cada compasso, tá? Então, vai lá, em cada compasso nessa fórmula, nós teremos um total de 3 tempos e a figura que irá representar o equivalente a um tempo nesse compasso será a mínima também, igual ao exemplo anterior. Tá bom, gente? Vocês lembram que na aula passada, alguém tinha falado lá, nós estávamos na soma de uma semibreve, somando com uma mínima, né? E aí alguém falou o seguinte, professor, isso aí o resultado, se fosse em número, seria 6, né? Por que essa pessoa falou 6? Porque ela estava atribuindo a semibreve o valor de 4 tempos e a mínima o valor de 2 tempos. Porém, naquela aula nós não tínhamos abordado ainda esse conceito, que é o conceito das fórmulas de compasso, né? Nós começamos a abordá-lo agora. Então, a partir de agora, quando eu tenho uma fórmula de compasso, aí sim eu posso atribuir valores específicos para cada figura musical, como vocês estão vendo aí. O denominador vai indicar, né, qual figura vai valer um tempo nesse compasso. Então, a partir daí, o primeiro exemplo mais lá acima, 2 sobre 4. Né? Se eu colocar uma fórmula de compasso 2 sobre 4, eu sei, aí agora eu posso dizer para vocês que o denominador sendo 4, eu posso afirmar para vocês que a semínima, né, que é a metade do valor da mínima, ela vai valer um tempo no compasso. Repetindo, se eu tiver uma fórmula de compasso igual está aqui em cima, 2 por 4, né? O denominador sendo o número 4, eu sei que o denominador ele significa a figura que vai representar um tempo no compasso. Então eu posso dizer, a partir da fórmula de compasso, eu posso dizer que a semínima ela irá valer um tempo nesta fórmula de compasso mais acima aqui. Em outra fórmula já não vai valer um tempo. Por exemplo, nós temos aqui, ó, essa segunda fórmula de compasso, 2 sobre 2, perfeito? Aqui,
o denominador já não é mais 4, que é o denominador da semínima. É o denominador 2, é o denominador da mínima, né? Então, nesta segunda fórmula de compasso aqui, a figura que irá valer um tempo neste compasso é a figura da mínima. Perfeito? E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos dizer que a semínima vai valer sempre um tempo, né? Ou que, se nós sabemos, né, seguindo aquela regra dos denominadores, nós temos lá a semibreve é denominador 1. Nós temos que a mínima é denominador 2, porque a cada duas mínimas nós temos uma semibreve. A semínima, ela é denominador 4. E aí, por que o denominador é 4? Porque a cada 4 semínimas, nós temos o equivalente a uma semibreve. Então, gente, sabendo destas informações, né, na maioria dos casos, nós sabemos sim que a maioria das partituras que nós temos com contato, né, diariamente, a semínima realmente vai valer um tempo. Mas não é uma regra. Eu não posso dizer que o valor da semínima sempre é de um tempo, né? Eu não posso dizer que o valor da mínima sempre será de 2 tempos e a semibreve sempre vai valer 4 tempos. Isso aí vai depender da fórmula de compasso. Sem uma fórmula de compasso, eu não posso definir um valor específico para as figuras musicais, perfeito? Como eu já dei o exemplo aí, tanto que nesta segunda fórmula de compasso, nós temos que o valor de uma mínima já é o equivalente a um tempo nessa fórmula de compasso, né? Na fórmula acima, que é 2 por 4, ela já vai valer 2 tempos. Porém, aqui, nessa fórmula de compasso aqui do meio, ela vai valer um tempo apenas. No exemplo de baixo também, né? Que é o 3 sobre 2, né? Ela vai valer um tempo também. É um compasso que ao total ele vai ter 3 tempos e cada figura que vai representar um tempo nessa fórmula de compasso é a mínima. Tá bom, gente? Então, nós temos que assimilar sempre desta forma. Só posso atribuir valor à figura musical depois que eu tiver a fórmula de compasso, nunca antes disso. Tá bom, gente? Então, seguindo aí, vamos para o próximo assunto, né, depois desse exemplo. É a questão da divisão proporcional dos valores musicais. Eu coloquei aqui apenas para vocês verem, né, de que forma nós vamos associando esse conceito que nós vimos anteriormente, que é o das fórmulas de compasso, com a divisão proporcional dos valores. Professor, seu microfone está desligado. Alguém desativa o seu microfone. Microfone desativado. Certinho? Tá ativado aí agora? Sim. Sim. Seguindo, então, gente, o que eu estava falando é sobre a divisão proporcional dos valores. Nós temos que ficar atento com a fórmula de compasso e a partir da fórmula de compasso a gente aplica os conceitos aí da divisão proporcional dos valores musicais, certo? Então, se eu sei, né, que em determinado compasso o denominador é 4, cuidado. Se eu sei que em determinado compasso o denominador é 4, né, então eu sei que esta figura vai valer um tempo no compasso. Se o denominador for 2, esta figura aqui, que é a mínima, vai valer um tempo no compasso. Se o denominador for 8, vai ser a colcheia. E assim por diante. A gente vai se baseando, né, de acordo com a fórmula de compasso. Eu nunca posso, eu vou repetir isso aqui bastante até entrar na cabeça de vocês. Eu nunca posso dizer que a semínima vai valer sempre um tempo. Eu nunca posso dizer que a mínima sempre valerá 2 tempos e que a semibreve sempre valerá 4 tempos, tá? A gente tem que sempre, antes de fazer estas afirmações, nós temos que nos basear na fórmula de compasso. De posse da informação de qual é a fórmula de compasso, aí sim eu vou poder definir qual é um valor específico, atribuir valores diretamente às figuras musicais. Perfeito, gente? Até aí, alguém teve alguma dúvida sobre essa questão de compassos e fórmulas de compasso dentro do assunto que nós falamos aqui até agora? Tranquilo.
Maravilha. Tá bom? Tudo bem. Oi, Aqui, Ô, até Henrique, aqui o assunto é bem simples, nós temos só que praticar. João ia falando alguma coisa ou não? não, é que só queria, não é uma dúvida, só uma pergunta, curiosidade mesmo. Que nem você disse que o denominador ele depende da fórmula de compasso, né? O mais comum, eu canto no coral, eu vejo, a gente usa o denominador 4, né? Isso. Que é o mais comum. Eu acho que eu nunca usei outro denominador, para falar a verdade. Isso deve embaralhar até vocês, músicos, né? Dependendo do que for mudar. Porque é engraçado ver uma mínima com um tempo, né? Ou uma semicolcheia com um tempo. Isso também confunde um pouco vocês? Ou não? Vocês já estão muito habituados? A gente costuma brincar que isso aí, quando você vai trabalhar, seja com claves diferentes, da mesma forma com fórmulas de compasso diferentes, que às vezes são incomuns, né? A gente costuma brincar que a gente tem que virar o disjuntor, né? E isso acaba confundindo bastante o músico, né? Então, eu falei, nossa, Não, legal, que é a realmente primeira isso vez que eu tô vendo, né? Tô falando, caraca, que legal, confunde meu. muito, Deve dar confunde uma. muito. Nossa, Só que aí legal. é questão de prática, né? É questão de prática. Às vezes aí quem não tem, como eu posso dizer, uma leitura muito rápida, né? A leitura de primeira vista muito rápida, tem que estar com a atenção a mil. Porque às vezes Uhum. em uma determinada música você pega muitas mudanças de fórmula de compasso, né? E aí se você não estiver atento, fatalmente você vai acabar caindo, vai acabar errando, né? E o músico não pode errar, né? Nem o músico, nem o corista, né? A gente não pode estar desatento aí durante a execução musical, porque justamente a gente vai acabar errando. E música exige muita atenção, né? São muitos detalhes que estão, muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Se a gente se distrai um pouco, já passou, já errou, já perdeu a entrada, já perdeu a forma de compasso. Eu vou te dar o exemplo do meu instrumento, né? Eu toco trombone também, mas o meu instrumento de formação, o instrumento que eu estudei na antiga ULM, né, Universidade Livre de Música lá de São Paulo, hoje ela se chama EMESP, é o eufônio, né? Nunca tive aula de trombone com ninguém, não tive professor de eufônio, aliás, não tive professor de trombone, só tive professores de eufônio. Esse é um dos motivos pelo qual também eu evito ao máximo, né, sei lá, dar aulas de trombone, porque eu não tive um professor. Eu toco porque eu fui, vamos dizer, uma questão de necessidade que eu tive. O mercado de eufônio, o mercado profissional de eufônio, ele é muito restrito. Mais para frente a gente vai ver isso no curso também, que ele é um instrumento que ele não é recepcionado na formação tradicional de orquestra, ele só é recepcionado na formação tradicional de bandas sinfônicas, né? E o grande mercado profissional é de orquestras e não de bandas sinfônicas. As bandas estão sendo muito raras hoje em dia, né? E aí eu acabei sendo forçado a aprender algum outro instrumento. Dentre as situações que me levaram a isso foi uma vaga de promoção no serviço. Alguns sabem da história, e eu tive que estudar trombone sozinho, assistindo, preparar concertos e tudo, pegar material, ler tudo, estudar, para pleitear uma vaga, e inclusive fui aprovado nessa vaga em 2016 para 2017, né? Mas professor de trombone nunca tive. E aí trombone eu até acho um instrumento um pouco mais fácil para quem tem percepção, mas o eufônio ele é um instrumento que ele é um instrumento que a gente chama de coringa, né? Tapa-buraco, porque o timbre dele é muito parecido com o timbre do trombone, é muito parecido com o timbre da tuba e também é muito parecido com o timbre da trompa. Qual que é a importância disso? Ou seja, isso implica em quê? Isso implica que muitas vezes o eufonista ele acaba tendo que ler partitura de trompa, ele acaba tendo que ler partitura de trombone, partitura de tuba. E com isso o eufonista ele tem que ler na clave de Fá, na clave de Sol e na clave de Dó, né? E isso aí dá um nó na cabeça da gente mesmo, porque às vezes em uma mesma partitura, a partitura inicia lá em clave de Sol. No meio da música tem uma clave de Dó. Lá no final, clave de Fá.
né? Vixe. Quem conhece aqui, vocês conhecem o nosso amigo Robinho, arranjador, ele é mestre em fazer isso nas partes de eufônio. Ele começa lá na clave de sol, no meio da música ele põe uma clave de dó. Mas isso tem uma explicação, que é o que a gente já falou para vocês, né, gente? Ou às vezes o contrário, inicia na clave de Fá, né? Quando tá lendo parte de trombone, no meio da clave de Fá tem uma clave de Dó. Por que que ele coloca essa clave de Dó? Porque as notas começam a ser muito agudas, e em vez dele ter que escrever uma série de linhas suplementares superiores, ele simplesmente troca a clave, porque já fica numa região mais abaixo, mas as notas mais dentro ali da pauta ou do pentagrama fica mais fácil para ler. Só que isso, evidentemente, pressupõe que o músico saiba ler nas duas claves, né? Só que eu confesso para você, dá um nó na cabeça da gente, porque a gente começa a ler uma clave, no meio da música troca a clave, ou seja, trocam as notas, você tem que saber transportar de primeira vista ali, de imediato, aquela música. Confunde muito no começo, mas conforme você for pegando prática, né? Isso vai facilitando a sua vida, tanto na questão da mudança de clave, quanto de fórmula de compasso, ou armadura de clave, que é uma coisa que vocês vão ver mais pra frente também. Tudo isso a gente vai desenvolvendo só com a prática mesmo, não tem outro jeito, e eu confesso pra você, não vou mentir, é complicado mesmo. Legal, interessantíssimo. Obrigado. Seguindo aí. Próximo assunto que nós vamos falar hoje na aula, né? Nós vamos começar a detalhar, né? Classificar as barras de compasso, tá, gente? Que são aquelas barras que ficam ali perpendiculares à pauta e servem para separar aqueles agrupamentos de notas, né? Que a gente agrupa de acordo com o valor de cada compasso. Então, como eu disse, de acordo com o valor de cada compasso, que é definido pela fórmula de compasso, que eu vou separar, que eu vou ir colocando essas barrinhas que tem aqui, e cada barra significa uma coisa diferente, tá? Gente, neste momento, né, excepcionalmente, né, em razão do conteúdo que nós vamos apresentar aqui para vocês, o pessoal da secretaria está acompanhando aí no chat. Eu peço que o pessoal da secretaria envie para vocês, mas olha, ouçam primeiro e façam depois, tá bom? Eu vou dar a informação aqui primeiro, não vejam o link lá e já vai clicando. Espero eu terminar de explicar, depois vocês vão lá, tá bom? O pessoal da secretaria vai estar enviando aí no chat, tá, o link da nossa transmissão ao vivo do YouTube, tá? Nós estamos também aqui ao vivo agora com vocês no Google Meet e simultaneamente no YouTube para gravar. Porém, o Google Meet ele tem uma coisa que a gente chama de delay, né? Um intervalo de tempo entre o momento em que a imagem chega para vocês e o momento em que o áudio chega para vocês. Como eu vou exibir aqui um vídeo depois para exemplificar um tipo de barra de compasso que vai estar ali mais para frente, eu vou pedir que daqui a pouquinho vocês vão lá para o YouTube, né, e acompanhem no YouTube o momento da transmissão do vídeo, para que não chegue diferente para o aluno A, diferente para o aluno B, chegue com intervalo de tempo. Então no YouTube vai chegar juntinho para todos vocês. E outro detalhe importante, não é agora, é depois, tá? O pessoal da secretaria já deve até ter mandado o link aí no chat, mas não acessem agora, acessem só na hora que eu falar. Outro detalhe importante, tá? Quando eu encerrar os vídeos, eu vou pedir para vocês voltarem para o Google Meet. Mas também existe um lapso de tempo entre a transmissão que vocês estão vendo aí no Google Meet e a transmissão do YouTube, né? A transmissão do YouTube gira aí em torno de uns 10 segundos depois do que vocês estão vendo aí no Google Meet. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, aqui na aula eu vou falar para vocês. Pessoal, encerrados os vídeos... alguém estava com o áudio aberto aí. Então eu vou avisar para vocês assim, ó, pessoal, encerrados os vídeos, tá? Podem voltar para o Google Meet. Quando eu falar isso, eu vou colocar uma tela de aguarde, tá?
para dar tempo de todos vocês voltarem para o Google Meet e acompanharem a aula normalmente e poderem voltar a participar, porque o YouTube, como todo mundo sabe, o YouTube você não consegue abrir o áudio e falar junto comigo, só no Google Meet. Então é algo pontual, temporário. Na hora que eu for começar os vídeos, eu vou fazer toda a explicação que envolve, são 3 vídeos que a gente vai apresentar, né, mostrando como vai funcionar a determinado tipo de barra de compasso. Quando acabar os vídeos eu aviso, tá bom? Eu só peço que vocês só vão para o YouTube quando eu avisar e também só voltem do YouTube quando eu avisar. Perfeito? Combinado? Todos ouviram aí direitinho? Henrique, Sim. Ok. Henrique, Pode falar. certo. Com licença, pessoal, o link já está no chat, tá bom? Perfeito. E outro detalhe, tá, gente? Tanto pelo YouTube, quem já está no YouTube ou quem vai estar no YouTube depois, nós temos, eu já falei isso algumas vezes para vocês, nós temos um lapso temporal também, que esse não é devido ao Google Meet nem devido ao YouTube, é devido à minha conexão com a internet. Então, em alguns momentos, vocês vão ver que a minha voz, exemplo, agora quando eu estou falando, tanto agora nesse momento na aula, quanto na gravação, vocês vão ver que a minha voz está bem dinâmica com a minha imagem, está bem sincronizado. Mas em outros momentos vai estar um pouquinho atrasado, a minha imagem vai estar um pouco lenta. Isso aí se deve à velocidade da minha conexão com a internet, tá? Então, isso aí não tem jeito, tá? É normal ter esse intervalinho aí, quer dizer, não é normal, né? Se a internet aqui fosse melhor, isso não aconteceria, mas é o que a gente tem para hoje, tá bom, gente? Então, voltando à aula, não vão para lá ainda, daqui a pouco eu dou aviso para vocês iniciarem, para vocês irem para o YouTube. Eu vou pôr na tela cheia para vocês acompanharem aqui. Certo, gente? Então vamos lá. Quais são os tipos de barras de compasso, né? Retomando também que elas servem para dividir, né, os agrupamentos de notas, os agrupamentos de tempos, de acordo com o que é estabelecido na fórmula de compasso. Se a fórmula de compasso estabeleceu que vão ter 3 tempos no compasso, então quando eu completar o total de 3 tempos, né, eu tenho que colocar uma barra de compasso. Eu vou dar o exemplo aqui, ó, nós não temos a fórmula de compasso, mas aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho 3 semínimas, certo? Então, eu já posso deduzir, mesmo sem ter a fórmula de compasso aqui, que a fórmula de compasso destes compassos aqui é um 3×4. Por quê? 3 tempos a cada compasso e a figura que está representando um tempo no compasso é a semínima. Por que eu sei que a figura que está representando é a semínima? Porque eu tenho 3 figurinhas aqui, depois da figura eu tenho uma barra de compasso e antes eu também tenho uma barra de compasso. Então esse compasso ele tem 3 tempos, eu já identifiquei aqui visualmente e justamente como está em 3 figuras, esta figura aqui evidentemente vai ser o equivalente ao denominador. Então a fórmula de compasso deste compasso que nós estamos vendo aqui, muito provavelmente ela é 3×4, tá bom? Agora, sobre a classificação, gente. Nós temos aí este primeiro exemplo, que é a barra simples, perfeito? Barra simples. E a barra simples é essa barrinha, como o próprio nome sugere, bem simples, não tem nenhum detalhe nela. É uma barra única, uma linha só, que pega de cima, né, da 5ª linha até a primeira linha lá embaixo. A barra de compasso, gente, ela nunca vai atravessar os limites da pauta ou do pentagrama, tá? Ela sempre fica entre a 5ª linha, que é aquela que está mais acima, perfeito? E a primeira linha, que é aquela que está mais abaixo. Mais uma vez, aproveitando para linkar os assuntos que a gente estuda aqui, né? A gente sempre conta as linhas e os espaços de baixo para cima, tá bom? Então a barra simples, como está dizendo aí, ela serve somente para limitar o início e o final de cada compasso. Professor, como que a gente sabe aonde que vai colocar a barra de compasso, né? A barra simples, no caso. A gente vai colocar ela de acordo com a fórmula de compasso, como eu já expliquei para vocês. Se a fórmula de compasso ela determina, igual nesse exemplo aí, que ela vai ter 3 tempos da qualidade de semínima, então quando eu tiver completado o valor equivalente ao de 3 semínimas, eu vou colocar uma barrinha para separar os agrupamentos regulares de tempos, que é isso que é um compasso, é um agrupamento regular de tempos, né? Todos os compassos, se você somar os valores de todas as figuras, eles têm que dar exatamente o mesmo total.
todos os compassos que estiverem em uma mesma fórmula de compasso. Se você somar todas as figuras, sejam positivas ou negativas, somando elas, tem que dar o equivalente ao que determina na fórmula de compasso. Se aí são 3 tempos, vai ser 3 tempos. Vamos rapidamente trabalhar com esse exemplo que nós temos aqui. Primeiro nós temos ali uma mínima, correto? E depois 2 colcheias. Trabalhando com a fórmula de compasso que eu dei para vocês, que muito provavelmente é essa aqui, que não está sendo mostrada, 3/4. Dentro de uma fórmula de compasso 3/4, o denominador é 4, que é o denominador da semínima. Se o denominador é 4 e se a semínima é o equivalente a 1 tempo nesse compasso, e a gente sabe que a semínima é a metade do valor de uma mínima, então a mínima nessa fórmula de compasso ela vai valer 2 tempos. Perfeito? Se a gente sabe que a mínima vai valer 2 tempos, a colcheia, por sua vez, ela é a metade do valor de uma semínima. E a gente já falou que se o denominador for 4 e a semínima valer 1 tempo no compasso, então a colcheia vai valer o quê? Se a colcheia é a metade do valor da semínima, ela vale meio tempo. Então vamos somar matematicamente os tempos que nós temos aí. A mínima vale 2 tempos e as 2 colcheias, cada uma vale meio. Então 2 mais 1 dá 3 tempos. Nós temos nesse primeiro compasso 3 tempos. No segundo compasso, aquele onde temos 3 semínimas, cada uma das semínimas é o equivalente a 1 tempo, porque o denominador nos falou isso, denominador 4. Então, se eu sei que cada uma delas vale 1 tempo, naquele compasso, se eu tenho 3, eu também tenho o total de 3 tempos nesse compasso. Então, gente, muito simples isso. Dentro dos compassos, independentemente da fórmula, se eu somar o quantitativo de valor ali, o total de valor de todas as figuras dentro de um compasso, todos os compassos na música resultarão no mesmo total, né? Nesse caso, 3 tempos, então todos os compassos dessa música terão sempre 3 tempos, por causa da fórmula de compasso. Se fosse um compasso quaternário, todos os compassos, se eu somasse ali cada uma das figuras dentro de cada compasso, o total também seria 4 tempos. E assim por diante, independente de qual for a fórmula, tá bom, gente? Retomando a explicação das barras de compasso, abaixo aqui nós temos a barra dupla, tá? A barra dupla, como o próprio nome sugere, ela é colocada por dois traços aí perpendiculares à pauta ou pentagrama. Lembrando, paralelo, o conceito, né, que não é diretamente relacionado à música, mas como nós utilizamos a palavra aí na definição lá em cima, né, nós temos que o conceito é paralelos são aqueles que estão né, colocado dessa forma aqui, ó, um paralelo ao outro, né, ou acima do outro, ou sobre o outro. E perpendicular é o que está contra o sentido, perfeito? Então, paralelas são isso e perpendicular é isso aqui. Então, a barra de compasso ela sempre está de forma perpendicular à pauta ou pentagrama, né? Com relação à pauta ou pentagrama. E aí nós temos na barra dupla 2 barras. Nós vamos ver a barra dupla sempre quando tiver uma mudança de trecho musical. Por exemplo, nós estamos em determinada música e vamos lá, do quarto minuto, no quarto minuto da música tem uma mudança de tonalidade. Então, no compasso em que ocorrer essa mudança de tonalidade, a gente costuma colocar uma barra dupla para dizer para o músico, olha, mudou o trecho musical. Aqui é um tema, agora nós vamos entrar em outro tema. Outro exemplo, a gente que está muito habituado a trabalhar com hinos, né, nas igrejas, vocês vão perceber que entre a introdução do hino e a estrofe do hino, né, nós sempre temos uma barra ali que normalmente é uma barra dupla para separar a introdução da estrofe do hino. E aí da estrofe para o refrão, a mesma coisa. Não houve uma mudança de trecho musical? Se houve uma mudança no trecho musical, vai incidir sobre aquele compasso em que ocorreu a mudança uma barra dupla para dizer para o músico, olha, houve uma mudança de tema, houve uma mudança de trecho musical. É para isso que serve a barra dupla, só para mostrar para o músico, para o executante, que ali houve algum tipo de mudança no tema da música, tá? Ou no trecho musical. Aqui é o trecho A, ali é o trecho B, aqui é a introdução, ali é a estrofe, ali na frente é o estribilho, né? Interlúdio, né? E assim por diante.
Tudo isso vai ser sempre separado pelas barras duplas, tá bom? Só para alertar a gente aí. Seguindo aí, próximo exemplo que nós temos. Nós vamos falar agora sobre o ritornelo, tá bom, gente? Mas só colocação aí das letras para vocês acompanharem a leitura de uma forma mais fácil, tá? O ritornelo, ele significa retorno, né? E como o próprio nome sugere, esta barra indica que a execução musical deverá retornar uma vez, né? Prestem atenção em alguns detalhes. Uma vez, não é duas, não é três, não é quatro, é uma vez só, a determinado ponto, tá? A única exceção é se o maestro determinar que, olha, naquele retornado nós vamos fazer duas vezes, vamos voltar duas vezes, vamos voltar 3, 4, 5. Mas via de regra, qual que é a regra? Uma única vez, tá bom? Se ninguém falar nada, o maestro não deu sinal, a gente vai executando uma única vez o retornelo, tá bom? Como podemos observar no exemplo abaixo, existe a barra de abertura de ritornelo e a barra de fechamento de ritornelo. Quais sejam? Esta aqui é a barra de abertura e esta aqui é a barra de fechamento. Notem que na barra, aliás, no ritornelo, né, essa barra de retorno também podemos chamá-la assim, nós temos as barras normais, né, perpendiculares à pauta, e nós temos sempre dois pontos, né? E um está voltado para o outro, né? A barra de fechamento, mais lá para o final, os pontinhos dela estão voltados para a barra de abertura, né? E como está escrito aí embaixo, havendo no trecho musical, né, que nós estivermos lendo, uma barra de abertura de ritornelo, quando há essa barra de abertura de ritornelo, a gente deve voltar a ela. Quando a gente chegar na barra de fechamento, a gente retoma a execução musical aonde estiver colocada a barra de abertura. Tá bom, gente? Para isso que nós temos a barra de abertura e a barra de fechamento. E como eu falei para vocês, via de regra, o que estabelece a regra? Que é uma vez só, né? O ritornelo, se ninguém falar nada, quando eu ver a barra de fechamento do ritornelo, eu vou buscar ou a barra de abertura ou o início da música, né? Mas eu vou retornar uma única vez. A menos que tenha alguma instrução específica na partitura, existem algumas, depois a gente trabalha elas, mas via de regra, se estiver só o ritornelo, é uma única vez que a gente vai fazer o retorno. Perfeito, gente? Chegou o momento, agora eu peço para vocês irem lá para o YouTube, cliquem no link lá que o pessoal da secretaria encaminhou aí no chat do Google Meet para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar os vídeos, eu vou colocar aqui agora em tela cheia, tá? Quando vocês chegarem no YouTube, eu ainda vou estar falando o assunto que eu falei alguns segundinhos atrás. Normal, é isso aí mesmo que acontece, tá? Por aqui eu vou ficar transmitindo aula normalmente. Quando acabarem os vídeos, tá? Eu vou dar um sinal para vocês, vou falar, ó, pessoal, podem retornar para o Google Meet. Quando eu falar isso, eu vou colocar um tempinho a tela de aguarde para que todos vocês possam retornar para o Google Meet, tá? Eu peço de antemão, deixem os microfones de vocês desligados, para quê? Para que o vídeo, quando ele iniciar a execução do vídeo, ele não saia reverberando aí, para que nós todos acabemos ouvindo o que você está escutando aí na sua casa, tá bom? Então lembrem-se de fechar o áudio dos microfones de vocês, se por acaso vocês deixarem a janelinha aí do Google Meet aberta, tá bom? Para a gente não ter esse problema. Então eu vou colocar em tela cheia, que fica mais fácil para todos visualizarem, tá? E uma última observação, por favor, acompanhem com o celular, não na vertical, na horizontal, tá bom? É muito melhor para vocês verem. Seguindo aí. Agora, gente, nós vamos trabalhar com este exemplo que está aí na tela. Vocês lembram que eu acabei de explicar para vocês que quando existe, vou até voltar no slide anterior, quando existe uma barra de abertura e uma barra de fechamento, eu vou executando a música, eu vou lendo normalmente, aqui ó, no sentido que está o mouse, eu vou lendo normalmente, opa, cheguei aqui. O que eu tenho que fazer? Voltar para a barra de abertura. Isso quando eu tenho uma barra de abertura
e uma barra de fechamento, como está escrito aqui. Havendo no trecho musical uma barra de abertura de ritornelo, que é esta aqui, ao nos depararmos com o seu respectivo fechamento, que é este aqui, devemos retornar ao ponto de abertura. Correto, gente? E aí agora nós vamos ver, né? Eu vou colocar aqui, vou dar o play para vocês e vocês vão ver ao vivo o programa executando para vocês como é que ficaria este trecho musical sendo tocado. Vocês vão ver que aqui, ó, no início do compasso, vai aparecer uma barrinha verde, tá bom? Uma barrinha verde aqui, vocês vão acompanhando ela para vocês entenderem como que funciona a leitura musical. E ela vai avançando aqui. Como nós temos nesse exemplo uma barra de fechamento e uma barra de abertura de ritornelo, vocês vão reparar que quando o programa chegar aqui, ele vai retornar para cá, né? Então ele vai retornar para cá uma única vez e quando chegar aqui, ele vai acabar a música porque não tem mais nada escrito para ele executar. Perfeito, gente? Então vamos lá para a execução do exemplo, tá bom? Maravilha, gente! Vocês observaram aí o que aconteceu? O programa veio executando aqui, primeiro compasso, né? Lembrando, nós temos a fórmula de compasso, aproveitem já para linkar com os conceitos de fórmula de compasso também, né? Nós temos a fórmula 4x4. Na fórmula 4x4, nós sabemos que nós temos 4 tempos, então quantos pulsos nós tivemos aqui a cada compasso? 4, não foi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observem que a gente colocou um clique, né? Que ele vai tocando aí durante toda a execução. E aí vocês percebem, vocês conseguem associar, né, essa leitura que o programa fez para a gente desse trecho musical com o conceito que nós acabamos de ver de fórmula de compasso. E outro detalhe que vocês observaram também é a questão do denominador 4, né? A cada clique que o programa fez aqui, que é o equivalente a uma pulsação ou o equivalente a um tempo, né, nessa fórmula de compasso, vocês vão ver que é o equivalente ao mesmo, a mesma quantia, ao mesmo valor que tem uma semínima, perfeito? Então eu vou executar mais uma vez, tá? Para que vocês vejam aí como é que vai ficar o resultado desse trecho musical aqui na prática, tá? Lembrando, nós estamos aqui para ver a questão do retornelo. A execução vai chegar no final e vai retornar aqui para a barra de abertura, depois ela encerra a execução musical, por quê? Via de regra, o retornelo ele só deve voltar uma única vez, tá bom? Vamos lá. Perfeito, pessoal. Então, vimos aí o exemplo de um retornelo, onde nós temos barra de abertura de retornelo e barra de fechamento de retornelo. Agora, nós vamos ver um segundo caso. Nesse caso aqui, ó, não havendo a barra de abertura de retornelo, a execução musical deverá retornar ao início da música. Então, gente, conceito também bem tranquilo aí. Qual que é a diferença disso para o exemplo anterior? A diferença é que no exemplo anterior nós tínhamos uma barra de fechamento lá no final e uma barra de abertura. Portanto, né, estamos executando a música. Ah, eu vi a barra de abertura de retornelo. O que eu faço? Não tem que fazer nada. Tem que fazer nada. A barra de retornelo ali, a um primeiro momento, ela não vai importar em nada na execução musical. Vou continuar executando. Opa, lá no final tem uma barra de fechamento de retornelo. O que eu devo fazer? Via barra de fechamento, eu vou analisar o texto musical que eu li ali até agora. Existe uma barra de abertura? Caso positivo, se houver uma barra de abertura, eu vou retornar
nessa barra de abertura. Se não existe uma barra de abertura, eu vou retornar ao início da execução musical. Tá bom, gente? Que é o exemplo que nós temos aí na tela. Nós só temos lá no final uma barra de fechamento de ritornelo. A título de informação, gente, a gente não costuma, usualmente, né, no nosso dia a dia, falar, olha, essa é uma barra de fechamento de ritornelo, uma barra de abertura de ritornelo. A gente só fala ritornelo, igual ali, né, até coloquei já escrito no material, só ritornelo. Eu não estou dizendo que seja uma barra de fechamento. A gente sabe, falando de uma forma técnica, né, que é uma barra de fechamento de ritornelo. Mas para todos os fins, no dia a dia musical, eu vou chamar aquela barra ali de como? De ritornelo, né? Eu vou chamá-la de ritornelo só, não preciso ficar falando. Quando não existe uma barra de abertura, né, usualmente a gente só fala que existe um ritornelo no final da música, não fala que existe uma barra de fechamento de ritornelo, tá bom, gente? A gente só costuma falar com essa terminologia técnica de abertura e de fechamento quando existe uma barra de abertura. Se não houver barra de abertura, a gente só chama de ritornelo e a execução dele é dessa forma como está aí. Bateu lá no final, no ritornelo, eu volto no início da música. Quantas vezes? Uma única vez, tá? Se não houver nenhuma outra instrução, aí não tem nada escrito dizendo, né? Por escrito aí, o maestro ou arranjador ou compositor escreveu aí, volte 3 vezes. Não escreveu. E o que está escrito aí? Só um ritornelo. Então o que eu tenho que fazer? Voltar uma única vez. Existem algumas instruções específicas que podem determinar ao executante que ele tem que voltar 2, 3, 4, 5, N vezes, né? Ou seja, em determinadas vezes. Eu posso falar até 20 vezes para você voltar, e existem mecanismos específicos para isso. Mas o ritornelo, pura e simplesmente aí da forma como está colocado na tela de vocês, sem nenhuma outra observação complementar, eu volto uma única vez. Tá bom, gente? Vamos para a tela cheia e vamos acompanhar aí como que vai ficar a execução de um trecho musical onde eu só tenho uma barra de fechamento de ritornelo ou só um ritornelo, tá? E aí eu tenho que executar a música normalmente. Quando eu chegar no final, que é onde vai estar posicionado a barra de ritornelo, eu volto para o início da música. Já antecipando uma eventual dúvida de vocês, né, que alguém possa ter. Professor, os ritornelos eles só são colocados no final da música? Não. O ritornelo ele pode ser colocado em qualquer ponto da música, tá bom? Tanto abertura, quanto fechamento, quanto qualquer situação, seja abertura ou fechamento, eu posso colocar em qualquer compasso da música, tá? Agora a questão é, obviamente, eu tenho que colocar a abertura antes do fechamento, tá? Para cada abertura de ritornelo eu vou ter que ter um fechamento. Eu não posso deixar uma barra de abertura de ritornelo e não ter um fechamento desse ritornelo. Por quê? Nesse caso, a barra de compasso denominada ritornelo, ela não teria finalidade nenhuma. A barra de abertura por si só não significa nada. Ela só indica o quê? Ela só significa um indicador para o qual você vai ter que retomar a execução quando você vê a barra de fechamento. Mas se não houver uma barra de fechamento, a barra de abertura não implica em nada, tá bom? Não significa nada para nós na execução musical se não tiver uma barra de fechamento. Perfeito? Então vamos lá. Lembrando, eu não vou perguntar aqui se tem dúvidas, porque em tese todos vocês estão acompanhando no YouTube, tá? Então quando nós retornarmos, aí eu abro o campo para dúvidas aí, quem tiver dúvida já tire a dúvida, tá bom? Vamos na tela cheia para que todos vocês acompanhem aí a execução de um ritornelo que não tem barra de abertura, ou seja, vocês vão ter que retomar a execução lá do início da música, tá? Perfeito, gente, é isso aí. Conseguiram observar a diferença, né, de quando eu tenho uma barra de abertura para quando eu não tenho uma barra de abertura, né? Vocês repararam que o programa ele foi executando ali.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No último compasso ele voltou para o primeiro compasso. Como que a gente acompanha a leitura do programa? Nesse caso aí a gente acompanhou por meio daquele tracinho verde, né? Que foi avançando aí compasso a compasso, tá? Então, gente, é exatamente dessa forma que nós vamos ter que ler a partitura quando nós estivermos lá, ou com os nossos instrumentos, ou os coristas aí estiverem cantando com a partitura na mão. Gente, só um detalhe, né? Às vezes a gente tem pessoas que estudam com a gente a teoria musical e a pessoa pergunta, mas professor, eu quero ser um cantor, eu quero ser um corista, eu preciso estudar tudo isso de teoria? Mas é claro que precisa, né? O cantor ou corista, ele tem um pote de ouro na mão dele, que é uma partitura, que às vezes a pessoa não sabe usar, né? Tá um monte de informação que está dispersa naquele material, que às vezes pouparia muito o trabalho do maestro, né? Às vezes o maestro ele perde dias, semanas, né, meses preparando o repertório, porque ele tem que explicar para o corista tudo que já está ali na frente dele, né? É a mesma coisa que tivesse um mapa do tesouro na frente e você, se soubesse ler esse mapa do tesouro, você por si só chegaria ao tesouro, mas você precisa do maestro, que é quem vai ter que ler aquele mapa para que você chegue ao tesouro. Então, gente, é muito simples, né? Questão do crescendo, questão do decrescendo, questão aonde a nota vai ser destacada, né? Que é o caso do staccato, né? Tá tudo isso já vem escrito na partitura, né? Aí o maestro às vezes ele ensaia, ele passa, ele explica, ele lê. Por quê? Porque às vezes o corista não sabe ler a partitura que está na frente dele, né? Então, gente, seja corista, seja cantor, quem pensa mais para frente é cantor solo, né? Ou instrumentista, tanto faz. Todos, sem exceção, né, que se chamam músicos, né, porque um cantor e um corista ele também é músico, apesar de não ser instrumentista, né, por isso que o nosso curso é o curso livre de música, né, nós temos ali esqueci, me fugiu, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né, você vai ver que existe o técnico em música, né, e aí existem vários cursos, né, mas todos eles são músicos. O que vai diferenciar? É a especialidade que você vai escolher para trilhar o seu caminho na música. Você pode ser cantor, você pode ser corista, você pode ser um instrumentista, mas você não deixa de ser músico. Todos nós somos músicos. Então, a disciplina de teoria musical ela é comum a todos, ela é importante para todos, tá bom? Então, você que tem conhecimento, que consegue fazer a leitura de uma partitura musical, você já sai na frente da maioria dos coristas, porque você vai ficar no ensaio já sabendo praticamente tudo que o maestro vai falar ali no ensaio, aonde for uma entrada, aonde você vai entrar, né? Que às vezes quem não tem o hábito, ele depende do maestro para indicar para ele onde que é a leitura, mas o próprio maestro, onde que ele se baseia para saber onde vai ser a leitura, onde vai ser, aliás, a entrada do corista ou do cantor, na partitura também. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai ler e falar, opa, tá chegando na entrada do cara. Ali é o momento que você tem que entrar, tá? Então, o corista que tem o conhecimento, né, da partitura, ele já se antecipa, já sai na frente da grande maioria que não, infelizmente, né, a gente trabalha para mudar essa cultura, mas o músico, o músico, seja ele corista, cantor, instrumentista, ele tem que ter o domínio da partitura musical para que ele possa exercer da melhor forma possível a especialidade que ele escolheu aí, tá bom? Então vamos mais uma vez o exemplo aí da barra de abertura de ritornelo, tanto para vocês verem o funcionamento do ritornelo, mas também para vocês assimilarem tudo isso que nós estamos falando até aqui. Cada um dos pontos estão linkados, gente. O que a gente já viu ali? Tela cheia para ajudar. Nós já vimos vários conceitos. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma pauta ou pentagrama. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma clave. O que é isso aqui? É uma fórmula de compasso. Isso aqui é uma semínima. Isso aqui é uma cocheia pontuada. Isso aqui é uma semínima. Isso aqui é uma mínima. Isso aqui é uma barra simples. Isso aqui é um ritornelo, né? Quanta coisa vocês já não conseguem assimilar só com o conteúdo que nós tivemos até aqui em aula, né? Então, a cada aula que nós vamos avançando, é uma informação a mais que vocês têm a respeito da leitura da partitura. E a cada aula também
né, tanto a cada aula, mais para frente quando a gente voltar para as atividades presencialmente, cultos, ensaios, etc., aproveitem para sincronizar todo esse conhecimento que vocês estão assimilando aqui, tá bom? Então vamos lá ouvir mais uma vez a execução de um exemplo, né, de execução sem a barra de abertura de ritornelo. Perfeito, gente, é isso aí, né? Vamos seguindo aqui, ainda permaneçam no YouTube, tá? Não retornem ainda, porque tem mais um último exemplinho aí para a gente trabalhar de barras de compasso, tá? Vamos lá, seguindo. Próximo caso que nós temos aí é a barra de final, perfeito? Ela serve para determinar o quê? Muito básico, muito simples e muito tranquilo. Ela serve para determinar qual é o último compasso da música. Mas, professor, isso aí eu nem vou dar atenção para isso aí, porque isso aí não é importante para mim. É importante sim. Por quê? Às vezes, eu vou dar um caso que é recorrente, tá bom? É recorrente, às vezes o músico não percebe. Estamos iniciando o ensaio. O maestro pediu, né, em uma orquestra profissional, ou uma banda profissional, ou um coro profissional, nós temos a figura do arquivista ou do auxiliar, que é a pessoa que vai estar responsável pelas partituras e vai entregá-las aos executantes. Então tá lá o arquivista ou o auxiliar e ele vai entregar essas partituras lá. Entregou para todo mundo as partituras. O maestro ergueu a mão, vai iniciar a execução. O que acontece? Chegou em determinado compasso, a partitura do músico lá acabou, porque ele só tinha recebido uma folha. Aí no meio da execução musical todo mundo continuou tocando e o músico ou o corista ficou lá perdido. Falou, ué, o que aconteceu? Acabou minha folha aqui, só tem uma folha, acabou. Aí que entra a importância dessa barra de final. Gente, se você receber uma partitura, primeira coisa que você tem que fazer, no momento em que você recebe, antes que o arquivista ou auxiliar volte lá para a sala dele, confira se a sua partitura tem uma barra de final, porque se não tiver uma barra de final, muito provavelmente ele esqueceu de te entregar a segunda ou terceira ou quarta folha daquela música, tá bom, gente? Então, a barra de final é muito importante sim, porque às vezes você não percebe, você recebeu a partitura faltando compassos, tá? Tá lá, primeiro, segundo, terceiro, tá lá até os 50, mas na verdade a música ia até o compasso 200. E aí você só tá com a primeira folha e tá lá achando que tá tudo certo. Aí chega no meio da música, todo mundo cantando ou todo mundo tocando e você não tem mais partitura para cantar, não sabe mais a letra. Por quê? Porque não conferiu, né, aonde é o final daquela música. Pegou a partitura, no momento em que você recebe, às vezes não tem a figura do arquivista, às vezes não tem a figura do auxiliar, às vezes é o próprio maestro que te entregou. Mas não deixe de procurar. Não vai esperar o maestro voltar lá, tá todo mundo pronto para iniciar a execução musical, ou pior ainda, esperar o maestro iniciar a execução musical para você descobrir que tá faltando uma, duas ou três partituras do repertório que ele quer ensaiar, tá bom? Isso aí prejudica muito o andamento do ensaio, tem que parar tudo, voltar lá onde está as partituras, procurar, achou a partitura e entregar na mão do executante. Tá bom, gente? Atentem-se, a barra de final também é importante. Vamos ver aí em tela cheia um exemplo de execução de barra de final. Na prática aqui, mostrando, é bem simples. O que vai fazer? Vai executar, chegou na barra de final, parou a música. Tá bom? Vamos lá ver em tela cheia. Maravilha, mais uma vez, tá? Aproveitando, reitero o pedido de que vocês observem maior quantidade de detalhes possíveis que vocês puderem extrair desses exemplos, extraiam, tá bom? Mais uma vez a execução aí com o exemplo de barra de final. Perfeito, gente. Chegamos no ponto determinado para que vocês retornem para a sala de aula aqui no Google Meet.
Quem estiver no YouTube, peço nesse momento que saiam do YouTube. Quem puder vir para o Google Meet, saia do YouTube, retorne para o Google Meet, que nós vamos tirar as dúvidas de vocês. E também eu peço que vocês aguardem. Agora eu vou pôr uma telinha de aguarde aqui na tela cheia, para dar tempo de todos vocês retornarem, porque tem um delay. Essa apresentação no YouTube está uns 10 ou 15 segundos atrasada, tá? Então retornem com calma aí, fecha o YouTube para não ter duplicidade, não carregar a internet de vocês, volta para o Google Meet, daqui a pouco a gente continua com a aula. E aí, o que vocês acharam dessa execução do ritornello? Deu para entender bem o exemplo? Chegou direitinho lá no YouTube para todos? Como é que foi? Chegou. Tranquilo. Chegou. Muito bom. Realmente esse tipo de coisa não é muito bom da gente fazer pelo Google Meet, porque o delay que tem no Google Meet é muito grande, tá? Infelizmente é uma coisa que não dá para a gente fazer por aqui, tem que ter esse desgaste, né, de sair daqui, ir lá e depois retornar quando a gente vai apresentar algum tipo de conteúdo diferenciado aí dessa forma, tá? Vamos para a tela cheia e nós já estamos encerrando a aula de hoje praticamente, né? O último conceito que nós temos para ver aqui hoje, que é o conceito de unidade de tempo e unidade de compasso, tá? O último conteúdo para a gente finalizar a nossa aula, tá? Então, primeiro nós vamos trabalhar aí por unidade de compasso, né? Entende-se por unidade de compasso o valor musical que sozinho ou em junção com outro valor preenche o compasso inteiro, tá? Vamos lá. E aí nós temos esse primeiro exemplo, um compasso 2/4 aí no exemplo 1, né? A gente já viu a questão da fórmula de compasso e a gente já sabe identificar que a fórmula de compasso 2/4, que é essa que está aqui, ela tem 2 tempos da qualidade 4, que é o quê? A qualidade 4 é o denominador 4, que representa a semínima, correto? Então, se o denominador é 4, cada tempo vale uma semínima, e nós temos 2 tempos, ou seja, 2 semínimas por compasso, a figura que representa a unidade de compasso, ou seja, uma figura que única, né, sozinha, ou em conjunto com outra, ela representa ela preenche sozinha o valor inteiro do compasso aqui, no caso, a mínima, tá? Por quê? Compasso 2/4, nós temos 2 tempos da qualidade de semínima. A semínima é a unidade de tempo, ela vai valer 1 tempo. Então, a figura que equivale ou que preenche sozinha este compasso é a mínima. Então, nós chamamos essas figuras que preenchem sozinhas o valor do compasso de unidade de compasso, tá? Não está aqui, mas a gente costuma abreviá-la como U, né, C. Então, a letra U e a letra C representam a unidade de compasso, tá? E aqui nós temos 2 exemplos, né? Um está na nota Fá, na clave de Sol, né, primeiro espaço, e a outra está nota Lá, o segundo espaço da clave de Sol, tá? Neste caso, a figura de uma mínima preencheu o valor total de tempos, aqui entre parênteses, pulsos, de cada compasso, tá? Então a gente chama a mínima de unidade de compasso. Gente, é importante a gente esclarecer aí para vocês que não serão as mesmas, tá? Neste compasso, neste exemplo que nós estamos trabalhando, o primeiro lá em cima, né? 2/4. Neste compasso específico, a mínima preenche o valor total de um compasso, por isso a gente chama ela de unidade de compasso. Em outros compassos, outras fórmulas de compassos, vai ser diferente. Isso aí vai variar de compasso para compasso, de fórmula para fórmula, tá? A gente não pode dizer que sempre a mínima será a unidade de compasso. A gente vai ter que fazer o cálculo de acordo com a fórmula de compasso. Próximo exemplo aí, o exemplo 2, que nós temos mais abaixo aí.
A fórmula de compasso é um compasso 4 sobre 4, perfeito? Então, se nós sabemos, lá, lembrando no conceito dos denominadores, né? Denominador 1, semibreve. Por que que o denominador 2 é a mínima? Porque a cada duas mínimas nós temos o equivalente a uma semibreve. E a próxima figura aí nos denominadores seria a semínima, que é a metade do valor da mínima. O denominador dela é 4. Por que que é 4? Porque a cada 4, né, semínimas nós temos o equivalente a uma semibreve, que é aquela figura base que está lá em cima, lá no desenho dos denominadores, né? Então, gente, feitas essas considerações, vamos analisar esse compasso aqui. Nós sabemos que o numerador, ou seja, o valor que está acima na fórmula de compasso, é o numerador 4. Isso indica para nós que a cada compasso nesta fórmula, nós teremos 4 tempos no total, né? E cada tempo será representado pela figura da semínima, perfeito? Então, qual seria a figura que sozinha preencheria o valor de todo um compasso nessa fórmula de 4 sobre 4? Seria a figura da semibreve. Por quê? Uma semibreve, ela equivale ao valor de 4 semínimas, né? E é justamente o valor de cada um desses compassos quando a fórmula de compasso é 4 sobre 4, ou seja, 4 tempos, e a figura que representa cada um dos tempos é a semínima. Então, a semibreve, que é a figura base lá na divisão, aquela tabela da divisão proporcional dos valores musicais, né? A cada 4 semínimas eu teria uma semibreve. Então, a semibreve é a figura que nessa fórmula de compasso ela representa a unidade de compasso, a UC, né? Por quê? Ela sozinha preenche todo o valor de um compasso nessa fórmula de compasso. Lendo aí a descrição em tela cheia junto com vocês. Neste caso, né, que é o segundo exemplo, a figura de uma semibreve preencheu o valor total de tempos ou pulsos de cada compasso. Perfeito? O último exemplo que nós temos aqui, o exemplo 3, o último exemplo de unidade de compasso, nós temos um compasso 3 sobre 4. Se nós temos um 3 sobre 4, nós temos 3 tempos da qualidade de semínima. E aí, gente, como é que vai funcionar agora? Nós sabemos que a cada duas semínimas, nós temos o equivalente a uma mínima. Mas aí, se nós temos 3 tempos, como faz? Faltou uma semínima. Então, se uma semínima é a metade do valor da mínima, eu acrescento um ponto de aumento. Perfeito? Então, nós já conseguimos construir uma figura que sozinha preenche todo o valor deste compasso aqui, perfeito? Então, a unidade de compasso, que a gente abrevia pela letra U e pela letra C, né? No compasso 3/4 vai ser a mínima pontuada. Por quê? A mínima sozinha vai valer 2 tempos, né? E o ponto equivale a mais uma semínima. Então, a unidade de compasso, né, que representa o total de tempos a cada compasso, nesta fórmula de 3 sobre 4 vai ser a mínima pontuada, perfeito? Neste caso, né, a descrição, a figura de uma mínima pontuada preencheu o valor total de tempos ou pulsos de cada compasso. Seguindo aí, gente, nós temos as unidades de tempo. O conceito é muito parecido com o conceito das unidades de compasso. Qual é a diferença? Em vez de uma unidade de compasso que vai preencher todo o compasso, aqui eu quero saber qual é a unidade, né, a figura que sozinha vai preencher o valor de um tempo a cada compasso nesta determinada fórmula de compasso. Primeiro exemplo lá em cima, nós temos um 3 sobre 4, né? Se nós sabemos que o numerador serve para indicar, né, a quantidade de tempos que nós teremos, e o numerador é 3, e nós sabemos que abaixo o denominador ele representa a figura que vai valer um tempo nesse compasso, neste exemplo que nós temos mais acima, de 3 sobre 4, a unidade de tempo vai ser representada pela figura da semínima. Por quê? Uma semínima equivale a um tempo nessa fórmula de compasso mais acima aí. Vou pôr na tela cheia para todos acompanharem a descrição. Neste caso, o compasso tem 3 tempos.
Então, cada semínima preenche um tempo, ou seja, um pulso do compasso. Por isso, neste exemplo, a semínima, cada uma dessas figurinhas aqui, representa uma unidade de tempo, tá bom? O exemplo 2, a mesma coisa, tá, gente? A fórmula mudou, aqui é 3 sobre 4, aqui é 4 sobre 4. Então, na prática, vai mudar o que? A quantidade de tempos que nós vamos ter. Mas a unidade de tempo não muda, porque o denominador continua sendo 4. Tá? A figura que representa um tempo nesta fórmula de compasso continua sendo a semínima. Então, aqui, ó, neste caso, o compasso tem 4 tempos. Então, cada semínima preenche um tempo, ou seja, um pulso do compasso. Por isso, neste exemplo, a semínima também é chamada de unidade de tempo. Igualzinho tá aqui, tá? Agora, observem a diferença, tá? Unidade de tempo é unidade de tempo, unidade de compasso é unidade de compasso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não confundam esses conceitos, né, de unidade de compasso, que a gente abrevia pelas letras U e a letra C, e unidade de tempo, que a gente abrevia pelas letras U e a letra T, tá? Do compasso 3 sobre 4 para o compasso 4 sobre 4, né, a unidade de compasso vai mudar, mas a unidade de tempo não vai mudar. Tá? A unidade de tempo é a mesma, é a semínima. A unidade de compasso, no 3 por 4 aí, né, o 3 sobre 4, vai ser uma mínima pontuada. A unidade de compasso do 4 sobre 4 vai ser uma semibreve, tá? Então mudou a unidade de compasso, a unidade de tempo nesse caso aqui não muda, tá bom? O último exemplo que nós temos aí, mais aqui abaixo, é o 2 sobre 2, perfeito? No 2 sobre 2, o que nós temos de informação na fórmula de compasso? Nós temos que, nesse compasso, nós vamos ter 2 tempos e que a qualidade da figura que vai representar um tempo neste compasso, né, é a mínima, né? Já não é mais a semínima, é a mínima, porque o denominador é 2. Então, neste caso, como está escrito aí embaixo, né, a figura que representa sozinha um tempo no compasso é a mínima, ela passou a ser a unidade de tempo. Vamos ler juntos a descrição. Neste caso, o compasso tem 2 tempos, primeiro tempo, segundo tempo. Então, cada mínima preenche um tempo, ou seja, um pulso no compasso, né? Por isso, neste exemplo, a mínima é chamada de unidade de tempo, ou abreviamos como UT. Perfeito? Último, né? Por fim, o último slide da nossa apresentação, um assunto muito simples, extremamente simples, um conceito lógico, né? Podemos classificar os compassos de várias formas diferentes, todas baseadas na fórmula de compasso. Neste volume, ou seja, que é o equivalente ao primeiro módulo, esse livro que vocês têm, né, o Método Teoria Musical Básica, é o volume 1. No volume 2, que é o destinado ao módulo 2, tem outras informações mais avançadas, mas neste volume nós vamos estudar apenas algumas das classificações que se dão por meio da análise métrica dos compassos. Inicialmente vamos classificar os compassos de acordo com a quantidade de tempos, né? Eu coloquei aqui unidades de tempos. Se atentem para essa descrição aqui que está entre parênteses. Unidades de tempos, diferente de tempo, tá? Eu estou especificando aí entre parênteses unidade de tempo. Nas próximas aulas eu vou dizer para vocês o porquê que eu dei tanta ênfase nessa questão de unidade de tempo e não tempo, tá? Lá para frente a gente vai ver que eventualmente alguns tipos de compasso isso aí vai divergir. Mas por enquanto vamos nos ater a esse conceito aí, né? Então a gente classifica de uma forma super simples. Estão vendo aí o primeiro exemplo? Nós temos ali, ó, 2 sobre 4, perfeito? Se o numerador é 2, está indicando para nós que neste compasso nós teremos 2 tempos, perfeito? Então, nós chamamos os compassos que possuem 2 tempos ou 2 unidades de tempos, né, de binário. Por que binário? Porque tem 2 tempos no compasso. O exemplo de baixo, o numerador é 3. Então, nós sabemos que esse compasso possui 3 tempos. Então, nós chamamos esse compasso de ternário, tá bom? Porque possui 3 tempos. Esse mais abaixo aqui,
possui 4 tempos. Nós chamamos ele de quaternário, tá? Pessoal, pelo amor de Deus, meus queridos alunos que eu os amo muito, nunca na vida de vocês chamem um compasso quaternário de quartenário. Não é quartenário, é quaternário, tá? Não é quartenário, tá? É diferente. Quaternário. Leiam direitinho isso aí e eu espero nunca ver vocês, nenhum de vocês, chamando esse compasso de quartenário. É quaternário, tá bom, gente? 4 tempos, quaternário, compasso quaternário, tá bom? Com essa explicação sobre essa classificação mais simplista, né, dos compassos, a gente vai ver que existem uma infinidade de classificações, nem todas elas a gente vai estudar nesse primeiro módulo, né, mas feita essa primeira classificação dos compassos, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. Pessoal, temos dúvidas a respeito desse conteúdo que nós explicamos aqui hoje? Ô Henrique, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não entendi direito aqui com a explicação que você fez sobre a barra dupla. Você pode explicar de novo, por favor? Posso sim, peraí, vamos voltar lá no slide da barra dupla. Já chegamos lá. Barra dupla. Então, gente, aqui nós temos essa barra dupla. Qual que é a barra dupla em termos de barras de compasso? Essa barra que, em vez dela ser igual à barra simples, que possui uma única barra que é colocada aí perpendicular, de forma perpendicular à pauta, né? Ela possui 2 barras. E para que serve a barra dupla? Basicamente, ela só vai servir para mostrar para a gente que houve uma mudança do trecho musical. Só isso, nada mais. Por exemplo, um exemplo de aplicação de barra dupla. Quando nós estamos ali cantando o hino da harpa, às vezes a orquestra costuma fazer uma introdução, né, um trecho antes de entrar a parte cantada do hino. Entre a introdução do hino e a estrofe, ou seja, o início da parte cantada do hino, nós costumamos ter uma barra dupla. Por quê? Ela está indicando para o músico, olha, ali houve uma mudança de trecho musical. Até ali nós estávamos na introdução. Dali para frente é a estrofe do hino. E o maestro, muitas vezes, ele costuma se orientar por pontos como esse da barra dupla. Fala, ó, pessoal, vamos pegar ali na barra dupla, tá? E aí o corista, o músico, o instrumentista, ele vai saber que ali é no ponto, o maestro ele quer entrar a partir do ponto onde houve uma mudança de trecho musical, seja da introdução para a estrofe, da estrofe para o refrão, do refrão para o final, né? Em músicas que tem mudança de tonalidade, por exemplo, lá no meio da música tem uma mudança de tonalidade. Toda vez que a gente vê, ou melhor, na maioria das vezes, né, a gente vai ver que quando ocorre uma mudança de tonalidade, o arranjador, o compositor, ele sempre costuma colocar barra dupla para dividir os trechos musicais. Até ali era um trecho, então a partir dali é outro trecho. Até ali estávamos em uma tonalidade, dali para frente é outra tonalidade. Se a música estivesse contando uma história, né, a primeira parte da história vai estar até a barra dupla. A segunda parte da barra dupla para frente, entendeu? Esse é o conceito de barra dupla. Na prática, vai influenciar em alguma coisa para nós na leitura? Vai mudar a leitura, a execução musical? Não vai mudar em nada. É só um indicativo para o músico de que houve uma mudança ali de trechos musicais. Só isso. Não, fechou então, já zerou. Obrigado. Fechou? Respondida a sua dúvida? Mais alguém? Respondida. Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Certeza, gente. Ó, depois vem os exercícios aí, a gente vê as dúvidas lá nas questões erradas, hein? Se tiver dúvida, Não, professor. aproveita para tirar agora. Perfeito, gente. Então, já estamos no limite do horário, né? Considerando que a gente iniciou aí a aula aproximadamente às 20 horas e 15 minutos, né? Aquela tolerância que a gente sempre costuma dar de 15 minutos para o pessoal todo entrar. Agora,
22h21, vai dar aproximadamente essas 2 horas de aula mesmo, tá bom, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Uma boa semana a todos, bons estudos, tá? Se cuidem, tenham todo o cuidado possível. Continuem orando, peço que vocês nos ajudem todos em oração para que a gente, para que Deus mova a sua mão e passe esse momento aí de restrição de aulas presenciais. Não só para que nós voltemos de qualquer jeito para as aulas presenciais, não, mas para que a gente volte realmente quando tiver tudo, que a gente volte realmente porque tudo melhorou, porque a ocupação nas UTIs está baixa e tal, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, um abraço, bom descanso e bons estudos para todos vocês, tá? Não deixem de fazer as coisas na última hora, tá? Lembrete do professor. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.